E aí nós temos outro gráfico que também exemplifica bem essa questão dos gastos, né? Vamos dar uma olhada? Esse gráfico que está mostrando, Maiana, duas coisas. Também é baseado na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, que a gente aprovou agora, não é a lei orçamentária, que é uma segunda peça após essa, mas basicamente o que está mostrando aqui? Primeiro que tem uma projeção de que as receitas do governo vão crescer, ou seja, a capacidade de arrecadar do governo vai crescer. Ele não pode crescer, mas possivelmente não vai crescer nesse ritmo. Por quê? Porque o pressuposto dessa LDO, dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que o Brasil estaria crescendo, por exemplo, ano que vem, 2,5%. Não é verdade, a projeção está em 0,5%. A outra parâmetro que está equivocado aqui, e o governo sabe e faz isso de maneira, eu diria, proposital e maquiavélica, é, por exemplo, que a inflação para o ano que vem seria em torno de 3% e a gente sabe que vai ser 6,5%, 7%. Então vai ter pressão, por exemplo, no aumento de gastos, obviamente, derivados disso. Então, essa curva mostra primeiro que você tem um irrealismo na projeção, aqui na linha azul, de receitas. Mas mais grave, eu diria, que é a projeção de gastos obrigatórios, que são essa linha verde. A linha verde. Por quê? Porque, independente do que acontecer, do crescimento do PIB, etc., esses gastos têm uma certa inércia. Eles são obrigatórios e vão ocorrer, independente se a economia cresce ou não. Então, você sabe que vai ter uma pressão, de novo, de gastos obrigatórios sobre a nossa capacidade de receita. E explicando aqui as transferências e as despesas discricionárias. As transferências, basicamente, o que o governo da União arrecada e depois passa para os estados e municípios. Isso tende também a ter uma inércia. Isso aqui você não muda muito de ano a ano. E, finalmente, em amarelo, é o chamado despesas discricionárias, que, em geral, Maiana, são os investimentos. São exatamente aquela porção do orçamento que você investe para o país ter mais infraestrutura, novos programas sociais e poder crescer. Então, o que a gente está fazendo? Como você projeta uma receita irrealista e os gastos obrigatórios sobem de maneira inercial, aonde que você faz o ajuste? No que é a parte mais interessante do orçamento, que é investimentos. É, de novo, um sinal de que nós estamos mal colocados do ponto de vista de país, de estratégia de país, do ponto de vista de alocar os nossos recursos públicos. Senis, e para os próximos dias, o que a gente precisa prestar atenção? Olha, inclusive ligando com essas projeções aqui do orçamento do país, eu acho que tem dois grandes temas, Maiana, que estão no debate internacional que a gente precisa prestar atenção. Um é todo esse debate com relação à natureza desse aquecimento um pouco insustentável da economia americana e que pode gerar uma reação do ponto de vista do Fed, né, do Banco Central americano, de aumentar muito rapidamente a taxa de juros americana. E quando você aumenta a taxa de juros americana, você aumenta a taxa de juros do mundo inteiro e, em geral, provoca uma fuga de capitais de países como o Brasil em desenvolvimento, com mais risco, etc. E o segundo é todo esse debate com relação à guerra, Ucrânia e Rússia, mas, em particular, os impactos que já estão sendo sentidos na Europa do custo e disponibilidade de energia. Se o custo e a disponibilidade de energia ficarem fora do que a gente já está imaginando, que é um cenário ruim pós-guerra, você pode ter uma queda da atividade econômica europeia significativa, combinado com o aumento de juros americanos. Não é uma boa notícia para o país, nem para o Brasil, nem para outros países em desenvolvimento, ainda mais um país que está numa situação frágil como o Brasil está.